Olá, sejam muito bem-vindos, amigos do Brasil, de Portugal, de Angola, de todos os países de língua portuguesa que estão acompanhando este canal. Este vídeo ele merece uma atenção especial por se tratar de um assunto que, apesar de ser relacionado ao Chile, ele tem muito a ver também com os nossos países, uma vez que trata-se em mexer na Constituição. Então, é algo bastante preocupante e que envolve a vida de cada pessoa. Então, talvez alguns não tenham acompanhado, mas o Chile propôs aí através de um plebiscito, a mudança da sua Carta Magna, ou seja, da sua Constituição, com bastante alterações, e é interessante que essa Carta Magna foi, em teoria, elaborada com uma presença popular, entendeu? Não foi criada, não saiu da cabeça do respectivo presidente do país, senão através de participação popular. No entanto, depois de pronto, algumas coisas começaram a ser vistas de forma negativa. Só lembrar para vocês que, neste momento, o presidente, o governo do Chile é de esquerda, tá? É de esquerda, bem defensor das ideias de esquerda, e não tem maioria também na Câmara de Deputados, tá? E vamos lá. E a população, foi chegando o dia do plebiscito, a população fez uma movimentação muito forte, muito abrangente em todos os locais do país, pelo rechaço, ou seja, para rechaçar, para negar, ou seja, uma campanha muito forte para dizer não, que eles não querem que seja criada, ou seja, definida uma nova Carta Magna para o país. Qual foi o motivo disso, tá? Alguns pontos são os pontos principais e tem muito a ver com as ideologias que nós convivemos dia a dia, aqui no Brasil, por exemplo, e também em Portugal e em qualquer outra cidade, em qualquer outro país, tá? Quais são esses pontos que mais se tornaram polêmicos e que mais foram vistos de forma negativa pela população, que levou esse resultado aí de 61% dos votos negando a nova Constituição no Chile? Veja bem, o primeiro deles, acredite, é um termo muito dito aqui no Brasil, são cotas. A instituição de cotas para mulheres na ocupação de cargos públicos, cotas de 50%. Então, garantia de que 50% dos cargos públicos sejam ocupados por mulheres. Tá bom. Esse é um dos pontos, dos mais, que modifica muito, a estrutura do país. E o outro também, cotas para indígenas, Assim como no Brasil existem as cotas para negros, Negros e indígenas, no Chile, instituiria também as cotas para indígenas, baseado na quantidade, de acordo com o censo naquele país, baseado na quantidade de pessoas que se declaram, tá? Que se declaram como indígenas. Qualquer pessoa que se declarar como indígena vai contar com as vantagens, das cotas para indígenas. Essa é outra questão. E também, outro ponto bastante controverso é a questão que lá no Chile não pode haver reeleição consecutiva. Por exemplo, o presidente que está no momento, ele não pode se candidatar para o período posterior, Ele só pode fazer isso depois que tiver uma alternância no poder. Olha essa palavra, você que é angolano que está escutando esse vídeo, Lá no Chile, a legislação atual, a Constituição atual define que todas as eleições gerais, todas as eleições para presidente, tem que haver alternância, ou seja, não pode permanecer o mesmo. Não estou falando partido, mas não pode permanecer a mesma pessoa, o mesmo indivíduo no cargo de presidente da República, tá? Então, e com essa Carta Magna nova proposta, que foi votada e foi rechaçada, essa regra modificaria, permitindo sim que o presidente da República possa se reeleger de forma consecutiva, ou seja, terminar um período, antes de terminar, se candidatar para assumir o próximo período, a próxima gestão, tá? Então esse é um ponto, além também de permitir a diminuição da idade mínima para ser presidente da República de 35 para 30 anos. E aí vem um outro ponto que é o último e o que eu acho mais polêmico e o mais complicado de todos: o fim do Senado. Exatamente. A nova proposta que foi rechaçada no Chile
propunha o fim do Senado, exatamente, e a criação de uma espécie de conselhos populares. Olha, Brasil, fica alerta com isso. Lá na Venezuela, que lá o processo de esquerdização está muito mais avançado, eles já estão muito mais à frente. Lá os conselhos populares, eles sobrepuseram o Senado, sobrepuseram a Câmara, a Assembleia Legislativa, entendeu? O problema é que esses conselhos populares regionais, formados por grupos indígenas, por sociedade civil, organizada e tudo mais, esses conselhos eles são facilmente manipulados pelo governo, fazendo com que o governo tenha, junto com o executivo, um poder legislativo mesclado, entendeu? Dá muito poder para um presidente quando há esse fim do Senado. Imagina se já está ruim. Nós temos, entre aspas, 3 poderes. Imagina se você destrói, acaba com o Senado, não tem mais Senado e o trabalho do Senado começa a ser feito por conselhos populares, né? E conselhos populares, nesse sentido, geralmente está sempre recebendo um apoio do governo e, em troca, apoia o governo em tudo, entendeu? Então, isso também é uma questão bastante polêmica. E aí, pessoal, é o seguinte, antes de finalizar esse vídeo, eu quero convidar mais uma vez os nossos amigos angolanos aí, que não se esqueçam, né, de procurar aí no Facebook a página Revista Imagem África, porque nós vamos direcionar todo o conteúdo da África para uma página separada, tá? Para que nós possamos trazer os assuntos que aquelas pessoas querem assistir, tá? Isso é só uma organização das informações, porque o que está acontecendo muito aqui no nosso canal é o seguinte, talvez nós começamos aqui um artigo, uma matéria, uma discussão, um debate sobre um determinado tema e pessoas de um outro país não estão interessadas. E isso tem prejudicado o nosso canal. Por quê? Porque a pessoa começa a assistir, opa, esse assunto não me interessa e pula. E isso é muito negativo para nós aqui, né? O próprio Facebook, ele começa a perceber, olha, conteúdo é ruim. O robô do Facebook fala, esse conteúdo é ruim, então por isso que alguém entrou e saiu. Mas não é ruim. Pode ser ruim para uma pessoa, mas não é ruim para outra. Então eu quero separar, estou separando. Então eu convido que todas as pessoas, não precisa não, continuem aqui, tá? Porque aqui nós temos conteúdos da geopolítica, então vale para todo mundo. Agora nesse vídeo nós estamos falando do Chile, né? E então vocês podem, vocês que estão da África, ou mesmo brasileiros que estão interessados em assuntos da África, eu vou deixar até inclusive nos comentários aí, né, o link da nossa página aqui no Facebook mesmo, que chama Revista Imagem África, que será destinada exclusivamente para assuntos da África. Tá bom? Então, muito obrigado. Eu vou pedir uma coisa para vocês. Se alguém chegou até aqui ao final, que não é fácil chegar até o final do vídeo, mas se você chegou aqui até o finalzinho do vídeo, gostaria que vocês comentassem se vocês aprovam, se vocês estão de acordo 100% com a Constituição de seus respectivos países, tá? Brasileiros, o que acham da nossa Constituição, o que deveria ser mexido, se alguma coisa vocês têm a propor. Constituição do Brasil, que foi lavrada pela última vez em 1988, no tempo do saudoso Ulisses Guimarães, que veio a falecer pouco tempo depois em um acidente de helicóptero. Muito obrigado por acompanhar, não se esqueçam de seguir a nossa página, curtir o vídeo, compartilhar. Um grande abraço.